Uningá, que o futuro é aqui. Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 2 da unidade 1, continuando, estamos falando aí sobre a evolução da administração, alguns fatos históricos importantes, então nós vamos dar continuidade aí na nossa unidade 1. Sou o professor Eider Jefferson Gonçalves, como vocês já devem conhecer da primeira aula, Então estamos trabalhando a disciplina Conceitos da Administração. Bom, o que nós vínhamos falando era sobre a importância da Igreja Católica Apostólica Romana e também das organizações militares para a evolução histórica como bases para a administração como a gente tem hoje, Então lembrando dessas duas instituições, a Igreja Católica e também as organizações militares. Bom, falando sobre a Igreja Católica e a sua importância para a estruturação da administração, ela pode ser considerada a organização formal mais eficiente da civilização ocidental, pois através dos séculos vem mostrando e provando a força de atração de seus objetivos, a eficácia de suas técnicas organizacionais e administrativas. Então uma instituição, uma organização que se perpetua aí por séculos, e que tem a sua base administrativa, a sua estrutura exemplar, funcionando sempre da mesma forma, com a mesma estrutura e durante muito tempo. Ao longo dos séculos, a Igreja Católica foi estruturando sua organização, a sua hierarquia, a sua autoridade, seu Estado Maior, assessoria e sua coordenação funcional. Ou seja, foi sendo bem administrada. E isso sempre concentrado em uma única pessoa, que seria o gestor maior, que nós já vamos ver aqui. Então a Igreja Católica tem uma organização hierárquica que aparentemente parece ser simples, mas é muito eficiente, há um respeito a essa hierarquia muito bem colocado, então há um trabalho muito forte de liderança ou de direção, que é uma das funções básicas da administração. Existe muito planejamento também, A sua enorme organização mundial pode operar satisfatoriamente sob o comando central executivo do seu gestor maior, que é o Papa. Então nós temos um gestor maior, que é o maior responsável por toda a administração desta organização, deste exemplo de organização, que é a Igreja Católica, e a sua estrutura serve como exemplo para todo o mundo. Que mais? Então diversos autores apontam que entre todas as formas de atividades humanas, a Igreja Católica constitui um dos exemplos mais concretos de aplicação e funcionamento dos princípios administrativos em todo o mundo. Então é bem planejada, é bem organizada, há toda uma hierarquia que é respeitada, de lideranças, que aí nós colocamos a direção, e tudo é controlado muito de perto, com muito acompanhamento. Lembremos ainda também a importância das organizações militares. Então como que as organizações militares elas contribuíram também para o crescimento da administração e para que a administração chegasse ao que é hoje. Então nós temos aqui algumas contribuições, Então influenciou no desenvolvimento das teorias da administração durante o longo dos tempos, Através do conceito da organização linear, por exemplo, tendo as suas origens militares na Antiguidade, Idade Média, as linhas de combate ou as linhas de enfrentamento, onde sempre tinha um general ou um comandante que comandava aquela linha, então aquela linha de frente ou a linha de retaguarda, Então essa organização linear. Nós tivemos também como destaque o princípio da unidade de comando, onde um gestor, vamos dizer assim, um general ou aquela pessoa, ele é responsável por comandar toda aquela unidade ou aquela tropa, um exemplo aí bastante interessante também. A escala hierárquica, de que nós temos toda uma escala que vem lá, então nós temos o general, o comandante, o soldado, o cabo, o soldado e assim por diante, Nós temos toda uma escala hierárquica e isso acontece dentro das empresas também, onde nós temos os diretores, os executivos, aí nós temos os gerentes, os encarregados e temos os operários. Então toda essa escala hierárquica foi atribuída, e veio como base das organizações militares também. Níveis de comando de acordo com o grau de autoridade e responsabilidade, isso acontece muito nas empresas, O grau de comando que você tem dentro da empresa, de liderança e de responsabilidade, isso possibilita você ganhar mais ou menos o seu salário. Então o grau de autoridade que você recebe também, ele é equivalente à responsabilidade que você tem diante da sua organização. Então quanto maior a sua autoridade, maior a sua responsabilidade.
como diz os filmes dos heróis, né? Quando a gente recebe um poder, junto com esse poder também vem a responsabilidade em saber lidar com esse poder. Então, o comando, o poder nas suas mãos representa também maior responsabilidade diante da organização do qual você está participando. Que mais, pessoal? Ainda sobre organizações militares, no início do século XIX, temos um nome importante aqui, que é o Karl von Clausewitz, tá? Era um general prussiano que escreveu, que colocou, né, que disponibilizou o chamado Tratado sobre Guerra, com os princípios da guerra, aonde tinha muita coisa a ver com a administração. A base disso aqui foi utilizado para desenvolvimento da administração, né? Tanto que ele falava sobre como administrar os exércitos, tá? E ele foi o grande inspirador de muitos teóricos da administração, né? Então, com essa maneira, né, com esse tratado, com esses princípios que ele destinou de como administrar as tropas em tempos de guerra, os seus soldados e todos os participantes da guerra, isso serviu como base para o desenvolvimento de muitas teorias da administração que nós vamos ver adiante aí, tá? Que mais? Segundo o Clausewitz, toda organização requer cuidadoso planejamento e rigorosa disciplina. Então, toda organização, ele não está falando só de organização militar, não. Ele está falando também das organizações como um todo, organizações empresariais, organizações patriarcais, organizações sem fins lucrativos, qualquer tipo de organização. Então, é preciso muito planejamento. Não é à toa que o planejamento é o primeiro, né? Está em primeiro entre as quatro, é a primeira das 4 funções básicas da administração. Então, primeiro eu preciso planejar para depois executar, apesar que tem muitos empresários aí que a gente conhece que às vezes não faz isso, já vai executando sem planejar e acaba sendo surpreendido por muitos problemas, né? Então, o planejamento ele vem em primeiro lugar. Então, eu tenho que sentar na mesa com os meus pares, com os meus colaboradores, muitas vezes, e planejar como é que eu... imagine em tempo de guerra, né, um general não planejar, né, a invasão, de repente, de um território, ou como ele ia se portar atacando uma tropa adversária ou coisa desse tipo, sem planejamento. Vamos pegar todo mundo e vamos para cima, né, por aí, né? Até num jogo de futebol, no esporte, ou qualquer outra área, a primeira coisa que se faz é o planejamento. Não é mesmo? E daí, falando em nomes importantes, né, nós não podemos esquecer, não podemos deixar de falar sobre Peter Drucker, que é conhecido como o pai da administração moderna, né? Então, o Drucker nasceu em 1909 em Viena, na Áustria, é um renomado escritor, foi um renomado escritor, professor e consultor administrativo, considerado por muitos o pai da administração moderna, porque, né, ele teve uma longa e extensa carreira, especialista em gestão de negócios, tal, e escreveu mais de 30 livros durante a sua vida, tá certo? E desencadeou uma revolução na maneira de como as organizações eram administradas, com os seus pensamentos, seus livros e todo o conhecimento que ele colocou à disposição da sociedade, tá? Ele introduziu aos negócios a ideia de descentralização. Até então, antes, tudo era muito visto como poder centralizado, o gestor é que tinha o poder de decisão apenas, tudo tinha que passar pela mão dele, o que aumentava muito a questão burocrática e também para que as coisas acontecessem mais rápido, né? Sempre a centralização ela acaba demorando um pouco mais. Então ele colocou aí essa possibilidade, esse ideal de que é possível descentralizar poder, mas é aquela velha questão que nós colocamos, né? Se você dá poder, você também tem que dar responsabilidades. Descentraliza-se o poder, mas também as responsabilidades junto com ele. Ao definir a administração de empresas como uma disciplina, então daí foi o Peter Drucker que colocou que a administração de empresas seria uma disciplina, tá? Peter Drucker declarou como uma ciência prática e humanista, a qual não se restringia apenas a questões corporativas. Então assim, a administração como algo prático e voltado ao ser humano, não só como uma técnica ou como algo científico, mas sim de forma mais prática e com mais, visando mais também as características humanas, né, como o conforto daquele que trabalha, as suas questões psicológicas, as suas questões físicas, tudo isso deveria ser considerado de forma mais forte, vamos dizer assim, né? Com a visão um pouco mais próxima, considerando o ser humano como ser humano, né? Com todas as suas falhas e todas as suas possibilidades.
que mais que o Peter Drucker pôde contribuir, né? Ao longo de mais de 70 anos, contribuições de Drucker influenciaram milhares de pessoas. Aí nós citamos aqui grandes nomes como o próprio Bill Gates, que é o fundador da Microsoft. Quem não conhece aí pode pesquisar a respeito, mas eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar dele, né? Fundador da Microsoft, uma das maiores empresas do mundo de tecnologia, né? A empresa que criou o Windows, o Word, o Excel e tudo isso que a gente conhece aí, né? E também o Henry Ford, né? Um nome bastante importante da história da administração também, fundador da Ford Motor, de todos os carros da Ford, e um nome bastante importante aí para as teorias administrativas também. Alguns dos nomes que ele influenciou dentre os livros e seus conhecimentos compartilhados, né? Então, dentro das suas principais obras, nós temos lá o livro Administrando em Tempos de Grandes Mudanças e também A Administração e Sociedade, que é um livro bastante contemporâneo e muito utilizado ainda pelas faculdades de administração. Vamos refletir um pouco sobre a administração. Mesmo sem perceber, a administração está inserida em nosso dia a dia, pois tudo envolve administração. Então, em nossos lares, nosso dia a dia, né, nossas casas, nossas empresas, nas associações que nós participamos, em muitas organizações em que nós estamos, a administração ela faz parte muitas vezes até de forma imperceptível, mas ela faz parte de alguma forma, tá? E ela é utilizada para quê? Administrar é para resolução de problemas, né? Ou para evitar problemas. Quando eu planejo, eu evito problemas no futuro. Então vamos refletir um pouco. Ó. Pense em sua cidade. Os problemas que ela tem, pense no seu país também, nos problemas que nós temos no nosso país. Isso tudo, né? Problemas de saúde, segurança pública, educação, habitação e etc. Seriam reflexos da administração? Ou da má administração? Então aqui eu trouxe para vocês uma reflexão. Então qual a importância da administração para você? Qual a importância da administração para nós, para a nossa vida e aqui falando da administração pública, né? Qual a importância da administração e como ela deveria acontecer? Então muitos problemas que enfrentamos têm a sua origem na inexistência ou na ineficiência administrativa de alguma organização, principalmente as organizações públicas, porque o recurso público ele é destinado para sanar ou para atingir aqueles problemas que surgem na sociedade, né? Então, isso acaba gerando impactos muito fortes na qualidade de vida da população, sejam eles positivos ou negativos. Então, quando algo é bem administrado, quando a administração ela é feita realmente dentro dos seus princípios, utilizando a sua base, as suas funções cíclicas, a possibilidade de que funcione, que dê certo e que tenha sucesso é muito maior, né? Então é dramático o impacto do mau funcionamento de uma organização de grande porte na vida das pessoas, né? Pode trazer sérias consequências, tragédias, né, como nós vemos por aí, né? Por exemplo, a saúde pública nossa aqui pode ser um problema de administração que vem já acontecendo há muitos anos. Então olhem bem a importância que tem a administração na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Então fica claro, portanto, que independe da definição, né, do autor que seja, independe do tipo da empresa, né? Vários autores citam aí as suas visões sobre a administração. De uma forma muito resumida, administrar nada mais é do que, quer dizer, qual é o papel do administrador, ou o que é preciso para administrar? O papel do administrador é planejar, organizar, dirigir, entra a liderança aí, e controlar as atividades nos mais diversos tipos de organização, sejam elas com ou sem fins lucrativos, sejam elas de pequeno, médio ou grande porte, seja a organização que for, ela precisa ser planejada, organizada, dirigida e controlada pelo seu administrador. E aqui nós temos, né, esse PLDC que nós citamos. Planejamento, organização, direção e controle são as funções básicas da administração, conforme cita Chiavenato aqui nesta figura. Beleza, galera? Essa foi a nossa segunda aula da unidade 1. Até a próxima.